A palavra do Senhor diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do guiar se moveram ao voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara voltar com uma tenagem. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto, como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o topo, assim a santa semente é o seu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por essa hora, em que nos permites adentrar neste lugar única e exclusivamente para te adorar e para recebermos tua palavra. Temos te adorado e queremos ouvir tua voz, para que nossas vidas sejam conduzidas a Ti de forma agradável, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Corandel. Corandel. Essa é a frase que Deus tem incutido, que Deus tem perturbado a minha mente,
desde abril do ano passado. Coronel tem sido, particularmente para mim, não apenas o meu desafio desde aquela época. Coronel tem sido não apenas uma luta diária desde abril do ano passado também. Dia após dia. Desde aquele início. Coronel tem sido para mim o motivo do meu prazer. Motivo do fato de levantar cada manhã. Coronel tem sido para mim esse prazer, mesmo que isso signifique o sacrifício da minha própria vida. Tem sido a razão porque dia a dia eu tenho decidido desgastar, gastar, sacrificar a minha vida, minha energia, minha força. Tem sido a razão pela qual eu tenho, desde aquele momento, procurado entender e viver todo o meu ser diante dessa perspectiva. Eu creio que para muitos de vocês, desde então, essa tônica está clara. Desde agosto do ano passado, nós decidimos batizar o nosso cursinho com esse nome, o que já indicava essa inquietação de Deus na minha vida. No final do ano, nós tivemos a sinalização positiva da Secretaria do Estado de Educação do Goiás para implantarmos a escola em Valparaíso, que deve acontecer no próximo ano, visto já está tudo pronto. E quando nós perguntávamos qual seria o nome da escola, eu não tinha outro nome a não ser Coronel. Nosso cursinho, a escola e a temática desse ano, a nossa igreja, o nosso desafio espiritual nesse ano também será Coronel. É a série de mensagens, de exposições que nós vamos começar a fazer a partir de hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 6, como nós lemos. E exatamente por isso eu gostaria de fazer um pedido. A partir do próximo domingo, traga um caderno. Eu quero que você anote cada lição que vamos refletir, pensar. Eu quero que você leve isso para casa. Eu quero que você mastigue isso durante a semana. Eu quero que você se perturbe com a ideia de Coronel cada dia da sua vida a partir de hoje. E eu tenho diante de Deus pelo menos 4 objetivos muito claros nessa série de exposições, e juntamente com o corpo de pastores da igreja nós iremos fazer. A partir do livro de Isaías, meu primeiro desejo sincero é que nós tenhamos ciência e profunda consciência da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quero que você pegue a sua Bíblia e dê uma olhada como Isaías começa esse texto. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós vamos ter a oportunidade, a partir do domingo que vem, olhar com calma o livro de Isaías. Mas é importante que você comece a perceber que até esse capítulo 6, nos 5 capítulos anteriores, Isaías não tinha consciência da presença do Senhor na vida dele diariamente.
Ele tinha a consciência de um Deus que olha para a vida dos outros. Ele tinha consciência de um Deus que tinha acusações contra os outros. Mas ele não tinha consciência do mesmo olhar de Deus sobre cada área da sua vida. E esse é meu primeiro objetivo nessa série de sermões. Que nós comecemos a ver, sim, Deus em cada área da nossa vida, em cada gesto, em cada pensamento, em cada palavra, em cada momento da nossa existência. Mas há um segundo objetivo dentro desse livro que eu quero que nós aprendamos, versículo 5. Ele diz: então disse eu, ai de mim. Eu desejo sinceramente que com temor e tremor, entendendo o que é corandel, possamos levar a sério a nossa forma de viver diante da presença de Deus. Uma vida que não pode ser vivida de qualquer jeito, uma vida que não pode ser praticada de qualquer jeito, mas uma vida que está exposta de forma muito clara, de uma forma muito visível aos olhos de Deus. De tal maneira que deveríamos nos envergonhar e nos arrependermos quando vivemos a nossa vida sem a seriedade de que o Senhor está diante de nós. O terceiro objetivo com essa série de sermões é nos convidar a um arrependimento sincero e a uma reconciliação genuína com o Santo de Israel. O termo que ele usa no capítulo 1, observe. Versículo 4, ele diz: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E esse texto é um convite para que nós nos arrependamos, segundo o versículo 18, desse nosso abandono do Senhor, dessa nossa blasfêmia contra o Senhor, desse voltar atrás contra o Senhor. Versículo 18, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Desejo sinceramente que, à medida que compreendamos a nossa vida diante de Deus, tenhamos disposição sincera de nos arrependermos, para recebermos dele o perdão. Porque se com toda certeza as consequências dos nossos pecados não são retiradas, se teremos que arcar com as consequências sim dos nossos pecados, também é verdadeiro que o perdão de Deus não deixará de ser oferecido a todo aquele que de coração quebrantado nos Pai. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não nos desprezará. O quarto objetivo com essa série de sermões nesse ano da igreja é que nós assumamos a responsabilidade de vivermos a nossa vida como missão de anúncio do reino de Deus, e também assumamos o compromisso de vivermos a sua vontade e o seu juízo diante de todos os homens. Capítulo 6, versículo 8. Depois de Isaías ter recebido a visão do Senhor, a visão de Corandel, o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém que tenha contemplado o Senhor, ninguém que viva uma vida corandel, fugirá da responsabilidade de viver o anúncio do reino de Deus nas pequenas coisas da sua própria vida, como missão que se cumpre aos olhos de Deus. Tendo anunciado nossos objetivos nessa série, eu quero então começar com uma pequena pergunta que deve ser explicada. Afinal de contas,
que é Corandel. Hoje eu traduzi um texto, um artigo do Dr. S. Sproul. Esse artigo está no nosso site, já foi colocado, onde ele faz um artigo explicando o que é Corandel e o que são as implicações disso. Então eu achei pertinente aquilo que ele colocou e pude estabelecer os paralelos com aquilo que nós temos em Isaías. Quando nós falamos de Corandel, essa era uma frase que os reformadores usavam. Inclusive nesse ano celebraremos os 500 anos da Reforma Protestante. Os reformadores estavam convencidos de que o grande problema do homem é que ele havia perdido a noção da referência da vida. E eles diziam então que para que nós vivêssemos de forma correta, era necessário que nós tivéssemos como referência a perspectiva Corandel. Então eles cunharam essa expressão para dizer que nós precisamos de uma vida que tenha como referência Deus, como a medida da forma que vivemos. Quando Calvino escreveu as Institutas, ele abre as Institutas falando de uma frase que estava muito em voga na sua época, que dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. E essa é uma frase que filósofos adoram dizer em sala de aula. Essa é uma frase que psicólogos adoram usar para tratar a pessoa, dizendo: conheça você mesmo. E Calvino nas Institutas diz: isso é impossível. O homem não pode conhecer a si mesmo se ele não tiver a medida de Deus como referência desse juízo que ele faz de si mesmo. Então esse homem tem que viver para poder se conhecer de fato, saber de fato quem ele é. Ele tem que viver diante da face de Deus. Isso é Corandel. É vida que se vive diante da face de Deus. Mas o Dr. Sproul, ele coloca uma definição que eu acho muito pertinente ao que queremos trabalhar nesse ano. Essa definição dele, ele diz que viver Corandel, ou seja, viver diante da face de Deus, é viver a vida inteira. Preste atenção nisso. Eu gostaria que você anotasse se pudesse, porque nós vamos usar essa definição o ano todo. Viver Corandel é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. É isso que queremos entender. Viver Corandel é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. O que queremos dizer com isso? Primeiro, estamos dizendo que Corandel é viver na presença de Deus, na presença do Senhor. Viver na presença de Deus é compreender, preste bem atenção nisso, é compreender que o que quer que estejamos fazendo e onde quer que o façamos, estamos agindo sob o olhar de Deus. Nós aprendemos isso muito cedo quando estamos na igreja, quando crescemos na igreja, mas esquecemos isso muito rapidamente. Davi está na fase de ouvir as musiquinhas. Graças a Deus não é galinha pintadinha dessa vez. Não aguentava mais a galinha pintadinha. Eu disse para José: meu Deus, mais uma sequência de galinha pintadinha. E aí agora surgiu lá aquela série 3 palavrinhas no YouTube. E cânticos antigos da infância são resgatados. E uma das musiquinhas que canta lá é: cuidado, olhinho, aqui ó. Cuidado, mãozinha ao que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você.
Isso é coroa. É a consciência de que não importa o que você esteja fazendo e onde você esteja fazendo, o olhar do Senhor está sobre você. O olhar do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. É essa consciência que nós precisamos resgatar. É essa verdade que tem que estar clara diante de nós. Porque no dia do juízo, o Senhor nos mostrará como os olhos dele estavam atentos a nós. E o olhar dele poderá ser um olhar de misericórdia, como poderá ser um duro olhar de juízo sobre aqueles que banalizaram a realidade, a verdade da presença dele e o conhecimento dele em todas as coisas. Não há nenhum lugar, preste bem atenção nisso, não há nenhum lugar tão remoto, tão distante, que possamos escapar do olhar penetrante de Deus a nós. O salmista diz no Salmo 139: se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo Sheol, a nossa tradução aqui, mais profundo abismo. Não. Chamai e Sheol são duas palavras, inclusive é um jogo de palavras em hebraico. É um paralelismo antitético, além de tudo. Então não é o mais profundo abismo. O que o salmista está dizendo é: se eu subir aos céus, eu estou de cara com o Senhor. E se eu fizer a minha cama no mais profundo do inferno, se eu quiser fugir para o cantinho mais recôndito do inferno, eu vou estar de cara com o Senhor lá também. Porque não há nenhum lugar onde eu possa me esconder da tua face. Não há nenhum lugar para onde eu possa ir que o teu olhar não esteja lá. Nós precisamos começar a ter consciência de que isso é verdade. Nós precisamos começar a ter consciência de que nós podemos encontrar Deus sob o olhar da misericórdia dele, se entendermos isso, ou sob o olhar da sua ira contra nós, se negligenciarmos esse entendimento. Corandel, então, é viver na presença de Deus. Foi o que o povo de Israel, no tempo de Isaías, esqueceu. Como veremos a partir do próximo domingo, esse povo estava vivendo uma fase tão boa, tão linda, de prosperidade, de bênção, de um monte de coisa, que eles esqueceram o que era estar na presença de Deus. Eles esqueceram o que era viver de fato diante dos olhos do Senhor. Mas como nós dissemos na definição, viver a vida corandel é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus. Então, vida corandel significa não somente viver na presença de Deus, mas viver debaixo da autoridade dele em todas as coisas da nossa vida. E aqui há algumas coisas que são importantes. Primeiro, eu preciso ter uma consciência aguda da presença soberana do Senhor. Observe no capítulo 6 que quando Isaías dá de cara com o Senhor, versículo 5 ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Você entende isso? Não é uma monarquia fajuta, não é uma monarquia forjada, não é uma monarquia de palhaçada como a monarquia inglesa, onde a rainha não tem poder para nada, onde está lá apenas de enfeite, com aqueles soldadinhos que ficam fazendo aqueles ritos, que não passam de ritos de palhaçada, para
Isso gerava temor e tremor nas pessoas, porque o rei era soberano, a palavra dele era inquestionável. Quando nós entendemos o que é viver a vida corandel, nós nos submetemos à autoridade daquele que é o rei soberano sobre a nossa vida. Nós deixamos de achismos, nós deixamos das nossas verdades. A palavra dele, a autoridade dele é o que determina as nossas ações. Você compreendeu o que eu disse? Determina nossas ações. Não quer dizer que os nossos corações e sentimentos estarão rendidos ainda. Muitas das vezes nós nos sentiremos revoltados com as decisões de Deus. Agora entenda uma coisa: Deus está pouco se lixando para o que você sente. Ele apenas quer que você o obedeça. Isso é autoridade. Não interessa se você gosta ou não. A palavra dele tem que ser obedecida. A palavra dele tem que ser atendida. Isso é viver com ele. É reconhecer essa soberania em cada área da nossa vida, que deve ser subjugada à vontade dele. Nesse sentido, a vontade dele é conhecida pela palavra do próprio Deus. Isaías havia compreendido isso desde o capítulo 1, observe novamente. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Viver a vida corandel está debaixo da palavra que Deus nos entregou. E essa palavra é muito clara. Nós a conhecemos porque Ele a revelou nas Escrituras. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de uma autoridade eclesiástica, não é a autoridade de um clero. É a autoridade da palavra. E quando essa palavra é ensinada, quando essa palavra é exigida, não nos cabe questionamento, apenas nos cabe obediência. A grande verdade é que quando nós aprendemos a obedecer ao Senhor, nós começamos a ver como os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos são tolices do coração. Quando nós permitimos que a sobriedade, a soberania de Deus, mediante a sua palavra, de fato controle e governe a nossa vida, nós descobrimos que todos os nossos sentimentos de revolta são tolices. Porque por mais que a palavra de Deus se oponha aos nossos caminhos, pensamentos, desejos, a palavra dele nunca é contra nós. É a favor de nós, para o nosso bem. O problema é que nós gostamos do que não presta, nós amamos o que não presta, então nós achamos que Deus está contra nós. É no caso de Israel, observe, versículo 2, capítulo 1, quando ele diz: ouviu os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala, eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O que significa? Não, eles não querem viver a vontade de Deus. Eles não estão dispostos a se submeter à voz do Senhor. Viver corandel é trazer à vida a autoridade soberana de Deus mediante sua palavra. Viver corandel é viver na presença de Deus, é viver sob a autoridade de Deus, e é viver para a glória de Deus.
Viver sob a soberania divina, viver debaixo da soberania divina, envolve mais do que uma submissão relutante à absoluta soberania, que é motivada por medo de punição. Muitas pessoas se submetem a Deus porque têm medo da punição de Deus. Muitas pessoas se submetem a Deus porque têm medo do castigo que vem do Senhor. Mas viver corandel não é isso. Não é viver debaixo do medo de Deus. Viver a vida corandel envolve reconhecer que na nossa vida há um propósito mais elevado do que nós mesmos. Há um propósito mais elevado do que os nossos sonhos. Há um propósito mais elevado do que os nossos desejos. Há um propósito extremamente elevado de se viver para honrar a Deus em todas as coisas. E nesse sentido, viver para a glória de Deus exigirá de nós sacrifícios vivos. É assim que Paulo trata a questão. Romanos 12, 1, Paulo diz: irmãos, eu vos exorto para que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Por que sacrifício vivo? Versículo 2, ele vai dizendo no capítulo 12 de Romanos: não vos transformeis com este século. Sejam transformados, e não vos amoldeis com esse século, mas sejam transformados pelo nosso pensamento. Por que é um sacrifício vivo? Porque a nossa vontade não estará disposta a Deus. O nosso desejo não estará disposto a Deus. Mas Ele nos chama a sacrificar tudo para que vivamos para a glória dEle. E não é apenas o sacrifício da vontade, é também as oblações que oferecemos a Ele. São as ofertas da própria vida que trazemos diante de Deus. Seja sincero. Quantas ofertas de fato sacrificial você tem trazido a Deus na sua vida? E quando eu digo ofertas, eu estou falando de tudo, não é apenas a questão de dinheiro. Entenda, dinheiro entra nessa história, sim. Israel não era chamado para dar apenas o dízimo. Israel tinha ofertas alçadas. Israel entendia que tudo era do Senhor. Mas para algumas pessoas dar dinheiro é fácil, para outras é difícil. Para quem é fácil dar dinheiro, isso não são os sacrifícios que Deus realiza. Sacrifícios de humildade, de igualdade entre pessoas, sacrifícios de posições que caem por terra, sacrifício de reconhecimento que somos iguais perante Deus, que não somos melhores nem mais santos que ninguém. Quais são os sacrifícios que você tem feito? O que dói de fato na sua vida quando você se apresenta ao Senhor? O que de fato dói ao seu coração ter que dizer: Senhor, mas isso também? Viver vida corandel é viver para a glória de Deus, entendendo que temos um propósito mais elevado, que é a glória de Deus, e a glória de Deus exigirá de nós sacrifício, ofertas que serão difíceis e que devem ser trazidas a Ele no espírito de adoração e no espírito de gratidão. O que é viver vida corandel? É viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. E a vida coronel? Viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Quais são as exigências
então que são colocadas para nós, para vivermos uma vida comunhão. O que é necessário para que eu possa dizer sim, Senhor, a minha vida é uma vida vivida diante da Tua face? Eu gostaria que você olhasse Isaías ainda, capítulo 6, versículo 5, quando ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Observe agora Deuteronômio, capítulo 6, pegue a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. O famoso Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Qual é a exigência de Deus para que a nossa vida seja encontrada diante da face dele? A totalidade da nossa vida, todo o nosso ser. Nada e absolutamente nada na nossa vida pode escapar à presença, à autoridade de Deus. Nada pode escapar ao propósito de glorificar a Deus. Todo meu ser, toda minha vida. O que lhe dá prazer? Se isso não estivesse submetido a Deus, você está vivendo em rebeldia. Quais são seus sonhos? Se isso não está submetido a Deus, rebeldia por Deus. Quais são seus projetos, seus desejos? Se Deus não for a razão de cada um dos nossos projetos, de cada um dos nossos desejos, da nossa vontade, se Deus não for a razão do nosso pensar, do nosso viver, do nosso existir, nós não saberemos o que é viver com Ele. A razão dessa exigência é muito clara. Deus nos criou para isso. Nós não fomos criados por Deus para vivermos para nós mesmos. Observe Isaías de novo, capítulo 1, versículo 2. Olha o problema de Israel. O Senhor diz: ouvi os céus, dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Quem criou os filhos? Deus. Quem trouxe a existência a cada um de nós? Deus. E Ele nos trouxe, segundo Isaías 43, 7. Olha agora lá. Isaías 43, 7. Vamos ler desde o 6 para você entender. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória, e os formei e os fiz para minha glória. Você está entendendo que é a exigência
uma vida corandel. Nós fomos criados para que todo o nosso ser glorificasse a Deus, obedecesse a sua palavra e fosse vivida diante da presença dele. Viver a vida corandel implica em compreender que fomos criados para refletir a imagem de Deus no nosso dia a dia. Nós não fomos criados para refletir a nossa própria imagem. Toda vez que nós queremos refletir a nossa imagem, nós ofendemos a Deus, machucamos pessoas e destruímos a nossa vida. Toda vez que você quer viver para satisfazer a sua própria vida, você ofende a Deus, machuca pessoas e destrói a você. Não fomos criados para vivermos para nós mesmos. Nós não fomos criados para satisfazermos a nossa vontade. Não fomos criados para satisfazermos nossos desejos. 1 Coríntios 10, 31, grife isso na sua Bíblia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses, capítulo 1. Versículos 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transporteis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observe, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não fomos criados para nos satisfazer, mas para vivermos inteiramente em Deus, para Deus, na presença dEle, sob a autoridade dEle, para a glória dEle. Vida corandel, vida diante da face de Deus, exige que todo o meu ser seja vivido em Deus, porque eu fui primeiramente criado para isso. Em segundo lugar, eu fui criado para encontrar na majestade de Deus a minha unidade e a minha coerência. Eu não fui criado por Deus para ser o rei das minhas decisões. É nele, na autoridade dele, Deus, que eu encontro coerência na minha vida. Você já viveu aquela experiência muito clara de dizer: não era isso que eu queria ter feito, não era isso que eu queria falar, não era isso que eu queria para a minha vida. Tudo isso revela como nós somos incoerentes. Tudo isso revela como nós somos inconsistentes naquilo que queremos. Se a vida for deixada para ser vivida por nós mesmos, de manhã nós levantamos querendo uma coisa, à tarde nós queremos outra, e à noite nós nem sabemos mais quem nós somos, quanto mais o que nós queremos. Fora da visão da majestade de Deus, que nos determina os rumos, a vontade dele, não é possível encontrar coerência para a nossa vida. Não é possível encontrar unidade na nossa vida. Por isso, viver a vida corandel é viver uma vida de integridade, é uma vida de totalidade diante de Deus. Uma vida que seja fragmentada, que seja dividida, é vida desintegrada.
É vida marcada pela inconsistência, pela desarmonia, pela confusão, pelo conflito, pela contradição. E o que é pior, é vida marcada pelo caos. De alguma forma isso identifica você. De alguma forma a sua vida tem sido inconsistente. De alguma forma a sua vida está numa desarmonia total. De alguma forma a sua vida está em confusão. De alguma forma você vive conflitos permanentes, não curados, não tratados na sua vida. De forma constante, existem contradições na sua vida. Ou talvez nesse momento a sua vida já seja um caos. Isso é porque a sua vida com certeza não está sendo vivida diante de Deus. Não está sendo vivida na presença dEle, sob a autoridade dEle para a glória dEle. Quando a Bíblia requer uma vida toda diante de Deus, ela também requer de nós que essa vida seja vivida com sacralidade em todas as coisas da nossa existência. Quando nós compreendemos Corandel, não existe mais para nós a realidade de sagrado e de profano. Tudo para aqueles que veem o Senhor, que contemplam o Senhor, tudo se torna santo. Cada dia da minha vida, o meu trabalho, os meus relacionamentos, aquilo que eu vejo na TV, o que eu ouço nas rádios, os livros que eu leio, tudo se torna santo. Não existe mais profano. E porque tudo é santo, quando eu opto por aquilo que desagrada a Deus, não é porque seja profano, é porque eu sou pecador e estou decidido a desonrar a Deus. Eu estou decidido a ofender o Senhor. O cristão que compartimentaliza a sua vida em duas seções, a do religioso e a do não religioso, é um cristão que falhou em entender a grande ideia da vida Corandel. Ele não entendeu que a vida toda ela é ou religiosa ou ela não tem nada de religioso. Dividir a vida entre o religioso e o não religioso, o sagrado e o profano, é em si, aos olhos de Deus, um sacrilégio. É pecado gravíssimo, porque não reconhece Deus na história da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Isso significa que se uma pessoa cumpre a sua vocação como siderúrgico, advogado ou dona de casa Corandel, então essa pessoa está agindo tão religiosamente quanto um evangelista que ganha almas, que cumpre a sua vocação. Quando nós entendemos que a vida Corandel é vivida na sua plenitude, que não há divisões, tudo se torna sagrado, porque Deus está em todas as coisas. Então não é sagrado o pastor que prega, o evangelista que ganha almas, mas cada manhã quando eu saio para trabalhar, eu sou desafiado por Deus a viver a missão de refletir a imagem dele, a glória dele no meu local de trabalho, porque não é apenas mais o meu local de trabalho, onde eu ganho o meu pão, onde eu ganho o meu dinheiro do meu sustento, é o lugar onde a missão e a glória de Deus se revela, o meu local mais comum, o meu trabalho, minhas amizades, minha escola. Tudo se torna sagrado para nós. Isso é vida Corandel. Quando Davi louvava a Deus, quando Davi escrevia a escritura sagrada, ele não era mais santo do que quando Deus o colocou como rei. Ele não era mais vocacionado do que quando Deus o colocou para governar Israel. É por isso que você talvez agora entenda, quando Calvino mostrou ao consistório em Genebra a necessidade de se criar uma coleta de lixo, primeira coleta de lixo do mundo, foi defendida por Calvino, porque havia a necessidade de cuidar do meio ambiente, havia a necessidade de cuidar do habitat humano, que não era do homem, mas era do próprio Deus. E quando o consistório entendeu isso e contratou os primeiros garis da história da
No primeiro dia de trabalho, Calvino estava com eles. Primeiro, agradecendo a eles por se disporem a cuidar do mundo de Deus. Segundo, mostrando a eles como era sagrado aos olhos de Deus o trabalho que eles, como garis, fariam por cuidar da casa, do planeta, do mundo criado pelo Senhor. E então Calvino, com lágrimas, agradece a eles pela disposição, ora com eles e os abençoa, e garante a eles um bom salário pelo trabalho que iriam fazer. Porque tudo é sagrado. Quando nós entendemos que a nossa vida é vivida diante de Deus, tudo é sagrado para nós. Estamos vivendo uma crise hídrica aqui em Brasília. E é lamentável vermos pessoas que não entenderam. O que é mais lamentável é vermos crentes que não entenderam que nós não temos que economizar água por causa da crise, mas porque ela pertence ao Senhor, para cumprir o propósito de vida na criação. E nos tornamos os bons de Deus. Você entende o que é a ausência de coronel da vida? Você entende o que é a ausência da perspectiva de Deus sobre a vida? Sproul diz uma coisa muito interessante. Ele diz, sabe, Jesus ele era tão religioso quando ele trabalhava na carpintaria do pai dele, como ele era também religioso quando ele estava no jardim do Getsemane. Não fazia diferença. Tudo era sagrado. O tempo que ele tinha com o Pai na carpintaria e o tempo que ele tinha com o Pai Celestial em oração, tudo era sagrado, porque em tudo Deus estava presente. Em quarto e último lugar, a exigência da vida toda requer de nós a ideia de que a vida deve ser vivida sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia. O que é mais assustador em Isaías é o versículo 5, quando ele diz: ai de mim. Antes de chegar nesse momento do encontro com Deus, capítulo 5, versículo 8, ele começa uma série de acusações e maldições sobre os pecadores de Israel. Versículo 8 ele diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Os usurpadores de terra, grileiros, os que se acham donos de propriedade. Ele diz: ai de vocês. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai desses pecadores malditos que vivem enchendo a cara e não tem o que fazer, um bando de vagabundo que sai de manhã para não fazer nada a não ser encher a cara. Isaías está dizendo: vocês são malditos. Versículo 18 ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Pessoas que se deleitam no pecado, naquilo que é injusto aos olhos de Deus. Ele diz: vocês são malditos. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. São malditos esses pecadores que distorcem a verdade. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Vocês que se acham donos da verdade são malditos também. Versículo 22: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Vocês que distorcem a justiça, praticam a corrupção. Nosso país está em alta nesse caso. São malditos também. Já percebeu quantas acusações? Então, quando ele vê a vida dele diante de Deus, é a hora que ele compreende e se junta aos malditos. Ele diz: ai de mim.
É quando cai a máscara de santidade de Isaías. É quando cai a máscara de santidade do profeta, que até o capítulo 5 pode apontar o dedo para todo mundo, acusar todo mundo, mas ele não consegue ver a sua própria vida. Ele não consegue ver a hipocrisia da sua própria religiosidade, as máscaras do seu próprio pecado. Vida que é vivida diante de Deus requer que nossas máscaras caiam, que não haja fingimento, não haja hipocrisia. A integridade de Corandel, ela é encontrada onde homens e mulheres vivem as suas vidas num padrão de consistência. É um padrão que funciona da mesma maneira básica na igreja e fora da igreja. A cara que eu tenho aqui com vocês tem que ser a mesma cara que eu tenho lá fora. Não pode ser a cara do santo na igreja e do pecador lá fora. Não pode ser do super espiritual que ergue as mãos, pula com os pés na parede, faz na igreja o globo da morte, dança na igreja, e quando sai de casa, quando sai da igreja, entra no carro e sequer pode haver uma palavra entre ele e a esposa, que o negócio já pega fogo. Isso não é vida coronel. Isso é vida de hipocrisia. É uma vida que é vivida pelo princípio da presença de Deus e não pelo que é conveniente. É uma vida que é vivida pela humildade diante de Deus e não como um desafio de ser santo para os outros. É uma vida que é vivida sob a tutela de uma consciência que é mantida cativa pela palavra de Deus. O que é vida, coronel? Vida que é vivida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, na glória de Deus. É vida que exigirá de você a totalidade do seu ser, porque você foi criado para refletir a imagem de Deus. É vida que encontra na majestade de Deus unidade e coerência. É vida que deve ser vivida com sacralidade em todas as coisas da existência. E é vida que deve ser vivida sem máscaras, sem fingimento, sem hipocrisia. Esse é o nosso desafio espiritual. Esse é o desafio que temos. Aprendermos a viver por Deus. Aprender a viver uma vida diante da face de Deus. Então, no próximo domingo, eu quero começar olhando para Isaías, até ele se encontrar, até ele se ver diante de Deus. Ele foi capaz de pontuar quais são as razões que nos impedem de viver uma vida plena. Quais são os problemas comuns na vida de todo pecador, para que viva uma vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Então, nos permitindo, Senhor, próximo domingo, eu quero começar a examinar com você aqueles que são os desafios espirituais, as lutas do nosso coração, para nos submetermos a um viver que queira ser agradável a Deus. Eu gostaria que você anotasse apenas uma questão para que você pensasse durante essa semana. Ao final de cada dia dessa semana, tire um tempo para perguntar ao Senhor quando Ele está satisfeito com a maneira como você viveu. Não inicie o dia apenas pedindo: Senhor, me ajude a viver para agora. Não inicie cada manhã apenas orando e dizendo: Senhor, eu quero viver para agora. Mas termine cada dia perguntando ao Senhor quando o Senhor está satisfeito com a forma como eu vivi esse dia. Pergunte isso todo dia.
Se você deseja sinceramente viver uma vida aos olhos de Deus, diante de Deus, termine seu dia perguntando a Ele: quanto foi verdadeiramente? Há uma canção do Marcos Azevedo, acho que é esse o nome dele, que ele diz: tenho prazer em te servir, mas eu quero te dar prazer quando eu chegar diante de ti e o Senhor deu, o Senhor me disse: estou cheio. Vida com ninguém. Eu quero proporcionar prazer nesse mundo. A vida que quer ser agradada a Deus. É vida que se regozija quando Deus olha para a gente e diz: estou cheio. Preste atenção. Obrigado, Senhor, porque a consciência de que vivemos diante de Ti não pode ser roubada daqueles que são teus. O diabo, o mundo, pode nos encher de ofertas, propostas, prazeres. Podemos até cair, mas os que são teus jamais aceitarão a ideia de viverem para te ofender. Os que te amam jamais aceitarão a ideia de permanecerem em ofensa a ti, porque te amam, porque querem viver diante da tua face e querem ser encontrados agradáveis a ti. Nos ajuda a compreender isso, minhas esposas, sobre você. Traz sobre nossa igreja não somente uma grande compreensão dessa verdade, mas traz sobre nós profundo quebrantamento. Humilha-nos, quebrando-nos. Traz sobre nós avivamento espiritual ao nosso coração. Avivamento que tenha prazer em Ti, somente em Ti. Nos ensina a viver na Tua presença, sobre a Tua autoridade e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Neste momento,